Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvintes! Está começando mais um Confábulas. Eu sou o Bergs. Eu falei, eu ainda vou trazer episódio. Tá difícil, mas eu tô trazendo episódio e trouxe o Reflexões, o querido formato Reflexões que todo mundo gosta, que eu gosto, e é o formato que eu amo de paixão, é o carro-chefe do Confábulas. Eu sempre vou trazer ele aqui. E hoje, trazendo a minha parceira de equipe, Priscila Armani. Fala, Priscila, beleza? Êêêê! Tudo ótimo. Tudo certo? Tudo supimpa? Tá com frio? Com frio e com aquela dorzinha no joelho. Nossa, aí... Fazendo uma fisioterapia gostosa. Entregou a idade. Ei, caramba, mesmo, cara. 40 a mais. Exatamente, cara. E, cara, vamos conversar um pouquinho de redes sociais. Eu lembro que nos reflexões anteriores eu tava batendo muito na tecla de trabalho, emprego, profissão e tal. E eu tô sentindo que nesses últimos temas eu tô martelando aos poucos sobre o quesito de redes sociais, né? Então hoje vamos focar apenas nesse tema e eu queria fazer uma pergunta para os ouvintes em geral. Quem nunca se pegou ali rolando, né, no feed do Instagram por horas, se sentindo que o tempo simplesmente escorreu pelos dedos, né? Ou percebeu que a plataforma que antes era sobre conexão, inspiração, parece que cada vez mais é um palco para o sensacionalismo, principalmente o Instagram. Eu vou chegar nesse detalhe. Vídeos que prendiam e virou um ciclo vicioso, e infelizmente é o espaço onde o ódio e a negatividade parecem conter um terreno fértil, né, cara? Eu venho reparando isso há muito tempo. Eu queria já levar para Priscila sobre isso. Priscila, como é que é a sua relação de redes sociais? Você diminuiu bastante? Como é que tá a sua vida nisso? Você vive mais em off hoje em dia? Então, na época que eu era do Twitter, finado Twitter, Descansa em Paz, eu usava praticamente todos os dias, né? Assim, entrava, era uma coisa assim muito presente na minha vida. Hoje eu já tô mais preocupada com uma redes em geral de interação, assim, porque a gente acaba usando, mesmo que você queira ficar offline, o WhatsApp, ele se tornou uma rede quase onipresente, né? No meu caso, eu tenho um grupo de trabalho lá também, eu tenho grupos de amigos que a gente às vezes passa o dia inteiro conversando só pelo WhatsApp. E aí, dentro disso, outra rede que é parecida com o WhatsApp, que eu também uso muito, é o Telegram. Uhum. E eu acabo me vigiando para não usar em excesso o Instagram, porque eu tenho Blue Sky e eu sinto que o Blue Sky ele é mais saudável, ele não te impulsiona tanto assim, igual o Twitter era, de tipo assim, ai meu Deus, eu tenho que entrar, eu tenho que saber o que tá acontecendo. Ah, não tem isso, né? O Blue Sky ele é bem mais tranquilo, eu sinto, assim. Engraçado que, como lá tem muita coisa que não é tóxica vinda do Twitter, tem muita gente que às vezes fica assim, ah, não, mas o Blue Sky tá morrendo. Mas não é que tá morrendo, é porque ele é uma rede mais tranquila, no sentido de que você não sente necessidade de estar com ele aberto o tempo todo. A forma como os algoritmos, a forma como você interage, o jeito de interagir, as pessoas que eu tenho lá, ele é muito mais saudável do que o Twitter. Mas no Instagram eu tenho que ficar me vigiando, porque às vezes eu tô lá fazendo, sei lá, almoçando. E aí eu tô lá olhando e quando eu vejo, já passaram 15, 20 minutos que eu tô só assistindo o vídeo. Sim, é muito louco isso, né? Porque virou um consumo passivo, né? A gente tá consumindo 10, 15 vídeos em um instante, a gente, pelo menos eu, e a maioria das pessoas não lembram qual foi o primeiro vídeo, cara. Isso daí eu acho que corrói um pouco a cabecinha, sabe? E você falou de WhatsApp e Telegram, eu nem considero mais rede social. Isso pra mim já se desvencilhou de uma rede social.
Eu acho que tem uma diferença muito grande, uma rede social, Twitter, Blue Sky, Instagram, de WhatsApp. O WhatsApp virou uma ferramenta muito além do que essas redes sociais, né, cara? Então acho que isso nem dá pra se controlar. Isso faz parte do nosso dia a dia, até questão de preocupação, ver se a pessoa que a gente convive, ela tá bem, já manda uma mensagem no WhatsApp pra ver se chegou bem, sabe? Eu nem considero mais como rede social, não sei se você sente essa diferença. O que eu tento fazer, por exemplo, quando eu saio de férias, em março eu tirei férias, e aí pessoas da minha família, por exemplo, eu aviso, eu vou estar viajando, eu vou estar passeando, não vou estar respondendo tanto. E aí a pessoa sabe que eu vou ficar a maior parte do tempo offline. E aí, por exemplo, meu grupo de trabalho, eu saio do grupo. Todo mundo entende, né? Todo mundo meio que tem esse procedimento de quando entra de férias, sai do grupo. E aí eu tento, assim, olhar para o celular, me preocupar com o celular o mínimo possível, né? Eu falei desse momento de férias porque é um momento que eu especificamente sempre escolho para ficar o mais offline possível, mas eu conheço pessoas que estão adotando isso como uma estratégia de vida mesmo, assim. Uhum. Tem uma influenciadora que eu conheci no Instagram, né? Mas a causa que ela defende é a causa da escolha pela maternidade. Se você não escolhe ser mãe, tudo bem. Pô, né? E aí, ela recebe muito ataque por causa disso, muito hate. Ela faz vídeos do tipo, porque um vídeo dela que viralizou recentemente, a Tiffany, ela chama Tiffany J. Marie. Ela falando assim, não, porque às vezes os pais falam, eu morreria pelo meu filho. Mas você viveria pelo seu filho? Você faria terapia pelo seu filho? Você deixaria de beber pelo seu filho? Você pediria desculpas pro seu filho? E aí ela fez esse vídeo deu uma viralizada fudida e ela recebeu uma quantidade de ataques absurda. E eu assino a newsletter dela e ela mandou recentemente um texto contando que ela ficou 2 semanas sem Instagram e como que foi isso pra ela. E ela tá adotando essa estratégia de tentar usar menos as redes pela saúde mental dela, porque as mensagens dela são todas nesse sentido de se você não é mãe, por qualquer motivo que seja, tá tudo bem, vive a sua vida, junta dinheiro, realiza seus sonhos, e muita gente ataca ela, e aí por causa disso ela tá adotando essa estratégia de usar cada vez menos Instagram, e na newsletter ela conta os benefícios para a saúde mental que isso tem trazido para ela. Ela gerou esse problema que ela teve, ela gerou um outro conteúdo, né? De alguma forma para ver se melhorava também a situação de outras pessoas que estão passando por isso e também uma forma de renovar o conteúdo dela, né? Sim, pegou um monte de limão e fez uma limonada, né? Tem isso também, um impacto emocional, cara. Como lidar com a exposição em comentários negativos, cara. Eu lembro que teve um episódio muitos séculos atrás que eu gravei, que não foi tão bom, não teve uma recepção tão boa, e eu tive alguns comentários negativos, e naquele momento, Priscila, eu percebi que eu não sei lidar com isso, cara. Não sei lidar, eu brinco com as coisas, eu sou muito forte psicologicamente com outras coisas, mas em questão de críticas a conteúdo, críticas pesadas e sem fundamentos, eu não consigo lidar com isso. Eu mudei a forma de fazer os conteúdos, claro, sem medo de dar opinião, mas eu percebi que não é o lugar que eu quero estar ali, de ficar confrontando, fazendo coisas polêmicas para ter comentários polêmicos, né? E aquilo me afetou na hora. E eu percebi que não era o meu lugar como criador de conteúdo, né? E a partir daquele momento mudou muito o meu jeito de consumir conteúdos. E consumir conteúdos do tipo comentar coisas.
Comentar alguma postagem, raramente eu faço hoje em dia. E eu vejo pessoas, sei lá, ofendendo influenciadores, ofendendo posts, fazendo piadas super preconceituosas, que eu sei que é por like, eu não consigo fazer. E ainda mais porque a internet está se transformando. E uma hora ou outra, cada pessoa vai ter o seu IPzinho ali muito mais registrado e vai ser muito mais difícil comentar tudo que vem pela cabeça. Como se fosse ao vivo, né? E eu já sinto essa diferença e eu vejo muitas pessoas se ferrando porque vai comentar algo e vai ganhar um processo, por exemplo, sabe? Você já teve algum tipo de aspecto negativo com exposição na internet? Você sempre se cuidou nesse quesito de postar coisa e ser mais reservada? Bom, eu tinha um perfil no Instagram do meu antigo projeto, que era um podcast de educação sexual, sexo explícito. E apesar do meu foco ser muito educacional, claro, né? A gente falava de todo tipo de assunto, essa que é a verdade. E aí, teve uma época até que eu tinha contos eróticos no podcast e tal. E mesmo eu fazendo um conteúdo que estava muito claramente delimitado ali qual que era o objetivo dele, eu já recebi vários tipos de mensagem, todo tipo de coisa que você imaginar. Eu só não recebi foto de pau, graças a Deus, né? Mas tudo que você imaginar eu já recebi. Gente elogiando, gente detestando, gente falando baixaria. Mas eu entendi que isso meio que, infelizmente, eu não conseguia dissociar, né? E aí é interessante porque esse era o meu conteúdo, estava ligado à sexualidade humana e tal, mas eu sigo um perfil de um casal que está fazendo uma viagem ao redor do mundo, que é o Mundo Sem Fim. Não sei se você conhece eles. Conheço. E eles são muito sinceros e muito honestos com o conteúdo deles sempre. Tanto no Instagram quanto nos vídeos no YouTube, que eu adoro. E aí teve acho que foi no final do ano passado para esse ano, uma coisa assim, que eles tiveram um problema de saúde quando eles estavam na Turquia e eles voltaram pro Brasil. E aí eles decidiram mudar a alimentação deles e fazer exercício físico. Emagreceram pra caramba, né, cara? Isso, você acompanhou, né? Sim. É o Renan, eu não sei o nome dela. Qual que é o nome dela? Michele, isso, o Renan Michele. Então, e aí, a Michele, particularmente, perdeu bastante peso. E eu assustei quando um dia eu entrei no Instagram e eu vi um post dela nos stories falando assim: vocês têm que tomar cuidado com as coisas que vocês comentam, porque eu não sou uma pessoa de cabeça fraca, mas ficar falando da aparência dos outros do jeito que vocês falam pode levar pessoas, inclusive, a tirar a própria vida. Exatamente. Então, vocês tomem cuidado. E eu assustei. Eu fiquei assim, gente, eu não tô acreditando. Tipo, Um Mundo Sem Fim é um conteúdo muito alto astral. Até quando eles falam, por exemplo, eles foram recentemente na Polônia, visitaram campos de concentração, falaram de Auschwitz. Um conteúdo, assim, triste, né? Mas mesmo assim eles tiveram cuidado para falar com respeito, para dar embasamento histórico, tudo. E aí alguém, sei lá, pra mim é surreal alguém pensar assim: vou entrar nesse vídeo aqui e vou comentar que a Michele ficou horrorosa. Uma coisa assim, sabe? É ridículo. Mas, infelizmente, parece que você ser uma pessoa pública, para algumas pessoas, elas se sentem no direito de publicizar o que elas acham de você. Sendo que, no fim das contas, não interessa, né? Porque a pessoa não foi lá e ditou assim: nossa, a informação desse vídeo aqui estava errada. Vocês cometeram esse erro e esse aqui. Não. Vai sempre pra pessoa, pra aparência dela, o quanto ela é isso, o quanto ela é aquilo, né, cara? E é baixo, né? É pra machucar, é pra atingir a pessoa. Esse tipo de coisa diz mais sobre quem comenta do que sobre quem eles estão comentando. Sim, diz muito mais, né, sobre quem a pessoa é. Porém, eu ainda acho que
esse negócio de, tipo, tem a liberdade de falar o que quiser sobre o conteúdo da pessoa pública. E, assim, defina a pessoa pública, né, cara? O que é uma pessoa pública? Sei lá, um político? Ok. Agora, eu, Bags, fiz um episódio que bombou do nada e 5 milhões de plays por causa de alguma coisa que eu falei e tal, aí muitos seguidores eu ganhei. Isso me torna público? Pois é. Como é que se define? Me tornou público por causa disso? Vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar que um episódio bombou, ganhei um monte de seguidor. Eu vou aproveitar um pouquinho, vou, sei lá, ver uma publicidade, alguma coisa. Pronto, do nada virei público. Não é assim, cara. O que define uma pessoa pública, sabe? E você falou dela, que ela emagreceu pra caramba, emagreceram rápido, os dois, inclusive, muito rápido. E eu também assustei quando vi ela tava bem magra. Mas não passou na minha cabeça nenhum segundo comentar pra ela no comentário. Até porque ela sabe que ela emagreceu. Não precisa eu falar isso. Ou um outro exemplo, eu falo, nossa, você tá assim agora. Não, eu sei que eu tô assim. Sabe, não faz o menor sentido. Então na minha cabeça só tem um propósito. A pessoa faz isso pra ela ter um engajamento num conteúdo que não é dela. E às vezes as pessoas não têm noção do tanto que você fala tem peso e pode ajudar a construir ou a destruir uma pessoa, né? Exatamente. A gente não sabe como é que tá a cabeça das pessoas, né? Eu sinto, principalmente no pós-pandemia, cada vez que eu converso com alguém sobre isso, eu escuto mais ou menos a mesma coisa. Que a saúde mental das pessoas, ela não se curou. Porque não teve esse momento de cura, né? Vamos ser sinceros. Não teve tempo pra se curar, porque a vida continuou, né? Você não vê mais ninguém falar de Covid. Não tem nem vacinação disponível. Parece que foi um negócio que nunca existiu. Foi algo pra esquecer, né? Ou que não deveria. Sempre pra ser lembrado quando algo histórico acontece na humanidade, nunca é pra ser esquecido, né? Então não teve tempo pra se curar disso, sabe? Então, sei lá, as pessoas fazem coisas nas redes sociais ou vão no psicólogo falar o que tá acontecendo, mas claramente é sobre a pandemia, algo que foi afetado na pandemia, mas as pessoas às vezes não estão nem associando que foi por causa da pandemia, por causa de um lockdown, né? Então isso se reflete até nas redes sociais, às vezes a inveja, comentários muito preconceituosos, tudo vai se refletir por causa daquela época que a gente viveu, sabe? E a gente não teve, se você for olhar os estágios do luto, a gente não teve esse tempo, né, para digerir tudo que aconteceu e fazer alguma coisa com esse passivo emocional, né? Eu conheço muitas pessoas que perderam parentes, eu tô vivendo uma situação peculiar porque a minha tia, ela faleceu em 2021, isso já tem um bom tempo. Se você parar para pensar em tempo que se conta no relógio. Mas a minha mãe ainda lida com a perda dela. Claro, pô. E ela acha que tudo ela consegue, de repente, tomar um remédio e ficar bem. E não tá funcionando, obviamente, né? E aí, eu tive esse fim de semana uma conversa muito séria com ela. Eu falei, olha, você tem que ir no psicólogo, você precisa conversar com alguém. Eu não tenho isso de uma forma tão intensa, essa questão com a pandemia, essa questão que a minha mãe tá tendo ou outras relacionadas, porque antes da pandemia eu já fazia terapia. E durante a pandemia eu continuei fazendo. Então eu tive uma pessoa que me acompanhou naqueles anos todos e que me ajudou a superar todas as etapas. Tanto a etapa de entrar pro lockdown, quanto a etapa para ir saindo do lockdown e entendendo e passando por várias coisas, assim. Então, eu tô com a minha terapeuta já tem muitos anos, mais de uma década. E aí eu tenho essa pessoa que ela foi me acompanhando ao longo de todo esse período. Então, eu posso dizer que talvez a minha saúde mental esteja um pouco melhor por causa disso. Agora, pensa quantas pessoas não têm acesso a isso, não tiveram tempo para lidar com isso, ou eram trabalhadores essenciais e basicamente entraram e saíram da pandemia fazendo a mesma coisa. Enfermeiros, né? Viveram o ápice
de tudo e aí depois saíram, tipo, muito abruptamente, se a gente parar pra pensar, né? E isso aumenta ainda mais a ansiedade, misturado com o alto consumo de notícias, né? O tempo todo. Tudo se acumula, né? É. E aí, o Instagram, particularmente, eu acho que virou essa zona de conforto para algumas pessoas, né? Aqui, esse consumo automático que você entra dentro dele e às vezes nem consegue sair. O que eu tô tentando fazer é cercar o meu Instagram de um algoritmo mais positivo. Porque, por exemplo, essas coisas tipo Virgínia não chegam em mim. Não, aí isso daí nem... Isso daí eu fiquei sabendo recentemente das polêmicas aí, sabe? Tipo, isso nem cabe, cara. A gente fica nessa bolha, porque, por exemplo, fui na fisioterapia outro dia, estava sentada com a bolsa de água quente no joelho, olhei para o lado, tinha uma cuidadora, uma mulher jovem, negra, e eu olhei pro celular dela e ela tava vendo os stories que a Virgínia postou depois de ir na CPI das Bets. E eu fiquei assim, gente, eu não tô acreditando. É curiosidade ou ela já seguia? Fica o questionamento, entendeu? Eu acho que ela já seguia. Mas mesmo assim, não precisa ir lá, sabe? Tipo, qual o intuito, sabe? Sinceramente, não sei, mas aí eu fiquei pensando, essa questão da bolha informacional, ela tem dois lados, né? O lado negativo é você não ter contato com as outras coisas, né? Tipo, eu vi que a Virgínia fez stories depois de ir na CPI porque tinha uma pessoa do meu lado assistindo. Esse tipo de coisa não chega em mim. Por outro lado, eu sei que faz bem pra minha saúde mental esse tipo de coisa não chegar em mim. Tem muita gente que tem reclamado, porque eu tô vendo muito conteúdo que se diz fitness, mas na verdade é só... propaganda gordofóbica, de Ozempic, sabe? Todas essas coisas que são muito cruéis, né? Porque o corpo que eles vendem como ideal não existe, né? Tem gente que é bombardeada com esse tipo de conteúdo e continua consumindo e continuar achando que eu tô acima do peso é porque eu não tô me esforçando o suficiente, sabe? E vai se afogando naquilo ali, né? Uma pesquisa recente, acho que é do Instituto Cactus e da Atlas Intel, apontou uma ligação muito alarmante, que brasileiros que passam mais de 3 horas por dia nas redes sociais têm maior probabilidade de ter diagnóstico de ansiedade. Quase 44% das pessoas com ansiedade diagnosticada relataram esse tempo de uso elevado. Mais do que 3 horas, né? Foi uma média ali, mas eles relataram, não, eu fico bem mais, eu fico a manhã toda. Eu vou tomar banho, eu deixo o celular tacando o vídeo lá, óbvio, esse vídeo acaba e eu ainda estou no banho. O que eu faço? Eu vou com o dedo molhado lá na tela e fico passando o vídeo, só que eu tô tomando banho, sabe? Eu tô tomando banho ainda. Eu tô fazendo meu café, uma mão tá colocando o café na caneca aqui e a outra com o celular na mão e o dedão passando o vídeo. Isso nos faz questionar até que ponto essa conexão constante é saudável, né? E é algo que eu tô trazendo pra mim, cara. Eu fui ver aquela For You do Instagram, você coloca a barra de pesquisa, vou até abrir aqui, eu vou abrir meu Instagram, barra de pesquisa, aquela lupazinha. As thumbs das telas são ilusões de ótica. A maioria é IA, mas mostra, sei lá, uma mulher com um peito de fora. Aí você vai clicar, não tem isso, não é isso. É claramente pra pessoa que clicar. E é um vídeo de IA. Aí você vê um cara caindo de uma montanha, a mulher dele resgatando ele. Cara, não existe isso. Isso é IA, sabe? Então, o que eu tô percebendo nesses últimos tempos, o Instagram soube mexer esse jogo de clicar, o clickbait ali, o cliquezinho pra você ver o vídeo. E é claro que você vai ver inteiro porque o vídeo tem 10 segundos. E você vai ver do lado, tá 99999 mil likes, 999 mil comentários. Você vai apertar o comentário e nesse tempo você vai ler os 3 primeiros comentários que foram os mais engajados, logo os que estão lá em cima. Com isso, você já perdeu muito tempo num vídeo só. Você vai voltar com o celular, ele não vai voltar pra lupazinha, ele vai voltar pra sua Reels. Com isso, já vai aparecer um vídeo de gato, que você gosta de gato. E ali, você já perdeu 15 minutos.
sabe? E você, às vezes, dependendo do seu... Se você tem algum problema diagnosticado, um TDAH, alguma coisa, você esqueceu da sua comida no fogo. Você esqueceu do que você estava fazendo. Não é o meu caso, eu tenho ansiedade, mas não é por isso. Fui diagnosticado há muito tempo, tô tomando remédio só agora, porque eu sou um panaca. Mas não é por causa de rede social. Mas... as pessoas que têm um problema de concentração, no caso, já esqueceu o que estava fazendo. Com isso, já perdeu tempo. Vai se atrasar para o trabalho, vai se atrasar para obrigações, né, cara? Você tem algum problema com questão de te esquecer o tempo que passou por causa de rede social? Tem pessoas próximas que você conhece que tem esse problema? Meu marido, ele tem TDAH e ele perde a noção do tempo muito fácil. Então, eu até não tenho esse problema, mas uma coisa que eu sei, por exemplo, que eu tenho que evitar, e eu tento evitar sempre, enquanto ele tá trabalhando, eu mandar mensagem para ele. Porque dependendo da mensagem que eu mandar, por exemplo, a gente fica, às vezes, trocando videozinho que a gente vê no Instagram que a gente acha engraçado. Ele já padronizou que ele olha o Instagram antes dele começar a trabalhar e aí no fim do dia, depois que ele termina o trabalho. Porque senão ele se distrai e ele perde um tempão ali, né? Isso é muito normal, né, cara? E aí eu sempre evito de mandar esse tipo de conteúdo para ele durante o dia, né? Pra não chamar a atenção dele, não distrair ele do que ele tá fazendo, ele não desconcentrar, né? E a gente mesmo, às vezes você começa a assistir vídeos que são do seu interesse, é o que eu falei, eu tento me cercar de perfis de pessoas que pensam parecido comigo ou que são parecidas comigo. Se eu começar a seguir uma Gisele Bündchen da vida, eu vou ficar deprimida, porque eu não sou modelo, eu não sou branca padrão, eu não tenho o dinheiro que ela tem. Então eu sei que esse tipo de perfil eu seguir vai me fazer mal, né? E eu também não tenho tanto interesse assim na vida dos outros, mas eu sei que tem gente que é obcecada, né? Que é muito saber tudo que os outros estão fazendo. Ciclo de amizades é importante também, você conviver com pessoas que pensam igual a você. Eu já vi muita gente falando, nossa, é muito importante você ter convívio, conversar com pessoas com opiniões diversas. Cara, eu acho que não. Por quê? Essas pessoas, por exemplo, mais extremistas ou que têm opiniões diferentes da gente, Priscila, elas não convivem com pessoas iguais a ela? Por que eu tenho que conviver com elas? Eu vou conviver com pessoas que pensam minimamente iguais a mim, que têm um histórico de vida parecido culturalmente, gosta de minimamente coisas parecidas comigo. Como você disse, eu vou afetar psicologicamente se eu ficar nesse âmbito. Se eu consumir um podcast Red Pill, por exemplo, ou um podcast policial, por exemplo, ou se eu ver um conteúdo político extremista, por exemplo, eu vou ficar triste, eu não vou ficar feliz. Então por que eu estou consumindo? Sendo que eu posso consumir o que eu gosto, né, cara? Não faz o menor sentido isso. Tem que ter opiniões diversas. Não, cara, eu sei o que é certo e errado, acabou, sabe? Tipo, sabe, eu já tô velho já, sabe? Não tem por que eu ficar mudando de opinião, sendo que essa opinião claramente não tá certa, ou claramente tá completamente extremista, né, cara? Mas você sabe que tem umas pessoas que elas são guiadas pelo ódio, né? Eu não vejo muita gente falar do engajamento pelo ódio, porque ele é um engajamento muito poderoso. Muito. Né? Muitos produtores de conteúdo buscam o engajamento pelo amor, pela proximidade. Tipo, eu vou fazer meu conteúdo vai ser agradável para quem interessar, a pessoa vai passar a me seguir. Isso é um engajamento, digamos assim, saudável, buscando mais nesse sentido. Agora, o ódio, ele também engaja muito. E tem pessoas que ficam seguindo porque odeiam, sabe? Por exemplo, eu não, obviamente, consumo nada relacionado a conteúdo Red Pill. Não? Eu não imaginava. Eu achei que você gostava. Né? Mas e aí, só que se você, por exemplo, suponhamos que eu fosse uma feminista, uma pessoa da política que trabalhasse com isso. Se você entrar nos seguidores, vai ter muito Red Pill ali.
Aham. Porque a pessoa, ela tá ali pra antagonizar, né? E é complicado isso, porque como que você afasta uma pessoa que te odeia, né? A pessoa, ela tá ali engajada em te prejudicar, né? Então, assim, se a pessoa deixa de gostar de você e para de te seguir, é, entre aspas, o normal, né? Ela se afasta de você. Agora, se a pessoa te odeia, sabe? Às vezes tem gente que é bloqueada e que cria outro perfil, que cria perfil fake só pra acompanhar quem odeia. Cara, que você tá com tempo livre, hein, paizão? Rapaz! É, e acontece muito. Às vezes, eu vejo algumas pessoas comentando sobre estudos de uso de rede social, usabilidade, essa questão que você falou, né, de que o uso excessivo aumenta a ansiedade das pessoas e tal. Eu gostaria de ver também, se isso existe, que seja mais publicizado para chegar no nosso conhecimento, um estudo sobre esse engajamento pelo ódio, porque como que você combate isso, né? É muito complicado. Quando tem esse tema sobre o ódio, vai muito só pro âmbito político, né? Mas eu acredito que vai bem mais do que isso. Se você parar pra pensar, qualquer vídeo que qualquer influenciador postar, pode ter uma pitada de ódio que eles vão encontrar. Seja um detalhe do vídeo que a intenção nem era mostrar aquilo, sei lá, a parede do influenciador, ou passou alguém do lado dele, o comentário vai para aquilo. E o influenciador pode ficar magoado com aquele comentário, então pronto, já saiu do âmbito político. Então acho que ainda não tem um estudo sobre isso. Mas realmente, o ódio engaja muito mais e acredito também que tem influenciador que faz de propósito. Ah, muitos. Eu sinto isso também. Faz uma palhaçada no vídeo que nem é ele de verdade ali, ele tá sendo completamente diferente da natureza dele pra gerar ódio, porque o Instagram ele vai entregando de acordo com o comentário também, cara. Então um vídeo que tem 10 mil comentários vai ser entregue. Vai ser mais um na barra de pesquisa daquela lupinha do Instagram ali, sabe? Então é tipo um buraco negro ali, sabe? Tempo, foco, produtividade, engajamento. Engajamento é a coisa mais importante hoje em dia e muito mais engajamento. E outra coisa, não tem tanta criatividade pra balancear com o engajamento. É impossível as pessoas serem tão criativas assim. Por isso que elas copiam muito outros conteúdos. E elas inventaram o nome, em inglês obviamente, chamado trend, que não era esse propósito. Trend no Twitter, nas antigas, era algo que estava sendo falado no momento. Aqueles TTs, né, os Trend Topics do Twitter. O que tá sendo falado no momento? Hoje em dia, trend significa você fazer um vídeo que tá na moda. Aquele vídeo que o influenciador, o paciente zero fez, aí vou ver a versão do fulano. Ele claramente plagiou, claramente copiou, mas ele tá fazendo uma trend agora. Então, deixa eu ver o engajamento dele agora. Deixa eu ver a versão do vídeo do fulano agora. É muito conteúdo pra pouca criatividade, não dá tempo das pessoas pensarem em coisas inovadoras pra tanto vídeo assim, né? Não sei se você sabe, Bergs, uma estratégia de engajamento é surreal isso. Você sabia que se você fizer um post no Instagram com um erro de português, Ah, não. de propósito, que você vai ter um alto engajamento de pessoas te corrigindo? Que isso, Você cara. sabia que tem pessoas que planejam posts com erros de português pra ter vários comentários das pessoas falando assim: ah, não é com S, é com Z. Ah, você escreveu errado. Não, você errou, é com S. Sabe, entende? Isso é estratégia de engajamento, estratégia séria, Bergs. Se você quiser ter muitos comentários, porque tem gente que se irrita com o erro de português. A crase que faltou, a vírgula fora do lugar ou que tinha que ter e não tem. Tem gente que planeja post com erro de português para ter uma porrada de comentários de gente corrigindo. Tá vendo? Virou uma competição, cara, e é nisso que eu não quero estar. Mas ao mesmo tempo, como um cara que cria conteúdo não tão frequente hoje em dia, por motivos óbvios de trabalho, eu fico nesse dilema. E aí, eu tenho que entrar nesse jogo de engajamento, ser bem ativo, ou eu tenho que ser eu? Mas o ser eu não vai fazer tanta diferença. Como é que é, sabe? Tipo, eu fico nesse dilema. Mas uma coisa eu sei, eu não quero entrar totalmente nesse jogo de ganhar engajamento falando merda
merda, porque eu sei que tem, até porque eu tava conversando um tempo atrás com o Glauber, eu já falei isso aqui, que na época antiga, quando a gente gravava podcast, na época do Telegram, que a gente tinha muito grupo no Telegram, a gente gravava podcasts rindo, zoando, lá no Hangouts, quando a gente tinha Hangouts ainda, e gravou. Terminou a gravação, a gente depois chegava no editor e falava, pô, cara, teve uma hora que eu falei um negocinho lá, dá uma cortada, não foi nada preconceituoso não, mas alguém pode entender errado, alguém que tá ouvindo pode se ofender ali, que eu sei que gosta de mim, eu não quero trazer esse exemplo não. Pô, na hora, pum. Hoje em dia, 500 mil pessoas numa live, o cara tá falando um monte de groselha. Eu acho que tem que ter partido nazista mesmo, sabe? Eu acho que fulano é isso e aquilo, e não sei o que, eu sou contra isso, sou contra aquilo, e aborto é o caralho, e não sei o que. E é uma live, tá ao vivo, cara. As pessoas perderam a vergonha na cara. Mas tudo, obviamente, é pra engajamento. Porque eu sei que depois que acabar a live, vai ter um conteúdo extra que é nos comentários. Coisa que na nossa época não tinha isso. Mas eu sei que nesse jogo eu não quero estar. Você já se pegou vendo um vídeo assim? Você pode reparar que o começo do vídeo, você já sabe que é pra engajar. Às vezes a pessoa não tá falando nem com ninguém. Só tá a câmera nela, ela tá sozinha no vídeo, cara. Fingindo que tá falando com alguém, né, cara? Ainda teve isso, né? Tinha gente alugando estúdio pra você fingir que tava gravando um podcast. A coisa chegou nesse ponto. É uma coisa muito complexa porque você tem a pessoa verbalizando absurdos para uma câmera, você tem as pessoas que ficam revoltadas, né, e que pegam aquele trecho e ficam, olha isso aqui, que absurdo, e ficam propagando. Você tem as pessoas que falam assim, não, mas não é pra ficar divulgando as merdas que ele falou, vocês estão dando palco pra ele e tal. E ainda tem uma terceira vertente agora, que são as pessoas que falam assim, não, mas o fulano, o algoritmo tá a favor dele, o Google dá mais visibilidade para ele, o Facebook. E aí quando você vai ver, por exemplo, evento de certo partido político que é apoiado pelo Google e pela Meta, vocês pegam pensando assim, né? Às vezes a gente acha que o algoritmo vai te oferecer só o que você gosta, mas não necessariamente. Se você, por exemplo, abre uma página do YouTube sem perfil, uma página teoricamente em branco, vai ter uns conteúdos ali de um Brasil paralelo, de umas coisinhas de extrema direita, te sendo oferecidos, assim, sabe? E a gente sabe que se eles quisessem tomar providências por conta própria, eles poderiam, mas eles nunca vão fazer isso porque isso é lucrativo para eles, né? Então, como que você lida com isso? Como que você joga o jogo dessas pessoas sem jogar? Eu acho que tentando... Teve uma hora que você falou assim, eu sei que eu ser eu mesmo não vai fazer diferença. Vai sim, para algumas pessoas sempre vai fazer. Ver você ali falando o que você pensa, do jeito que você pensa, se posicionando. Às vezes a gente acha que não faz diferença, mas faz. Talvez não com o alcance que a gente esperaria que fosse, mas, né? A questão é que você tá dentro de um sistema que não propicia que o seu alcance seja grande. Perfeito. Né? Exatamente. Aí, muitas vezes a gente se martiriza, tipo, pô, meu conteúdo é bom, por que que eu não sou tão popular igual X ou Y? Porque as plataformas, né? Elas não valorizam quem produz conteúdo dessa forma, quem produz conteúdo querendo o engajamento pelo amor, o engajamento pela similaridade. Então, a gente precisa pensar um pouco nisso também, né? Que eu acho que às vezes a gente se martiriza muito, né? Tipo, eu não tô fazendo a diferença, o que eu falo não tem importância, eu nunca vou ser grande igual uma Virgínia. Você também nunca vai ser preso, né? Agora a gente pode dizer isso dela? Não necessariamente. Tem uma galera aí que tá meio, né? No quase lá, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer conteúdo e criar engajamento nas nossas redes
que faça a gente dormir tranquilo à noite. Isso daí, consciência limpa, é uma das coisas que eu tenho orgulho de estar, né, cara? Todos nós aí, me sujeitar a coisas sujas, jamais, cara. Mas, assim, você acha que esse ambiente se tornou propício pro ódio por causa de, na sua opinião, falta de consequência, efeito manada, polarização? O que você acha que foi um aspecto principal pra tá desse jeito, cara? É difícil dizer, porque as ferramentas foram mudando enquanto o jogo foi acontecendo. Quem acha que um Facebook hoje é igual a um Facebook quando ele foi criado é ingênuo, né? Então, assim, a gente ainda não tem Porque o que propicia você entender e você estudar a respeito? Tempo. Né? À medida que o tempo vai passando, você consegue fazer uma análise, normalmente a posteriori, né? E aí você tem dados, você consegue, usando o método científico, entender o que foi aconteceu e tudo mais. A gente tá, como se diz, trocando o pneu do carro enquanto ele tá andando, né? Então a gente tá sempre em desvantagem, né? O que é triste, porque a gente tem que ir criando estratégias enquanto as coisas estão acontecendo, e as coisas mudam muito rápido. Aquela série inglesa que agora tá na Netflix, que chama Black Mirror, o criador deu uma entrevista recente falando que tá cada vez mais difícil fazer Black Mirror, porque as coisas mudam numa velocidade tão rápida que às vezes enquanto ele tá gravando alguma coisa, aquilo ali já deixou de ser assunto. Se você parar pra pensar, a geração dos anos 80 e 90, a gente teve um tempo para deglutir certas tecnologias, né? As coisas foram substituídas aos poucos, né? Primeiro você tinha o vinil, depois você tinha o CD, depois você não tinha nada, era só arquivo na nuvem. Aí agora você não tem nem o arquivo, porque é tudo streaming, né? Então, assim, daqui a pouco vai ser só uma nota musical, só a sugestão da música. Então, assim, a gente tá tendo saltos de tecnologia que antes levavam 2 anos, 5 anos, ou até mesmo 1 ano, acontecendo em meses. Às vezes as coisas mudam em 2, 3 meses. Isso é assustador, cara. E não dá tempo de se aprofundar em nada, se especializar em nada hoje em dia. Então, às vezes você tá fazendo um curso e você corre o risco de se formar nesse curso e você já tá obsoleto. Eu acho que o que as pessoas precisam ter é foco naquilo que elas querem, entender que rede social, seja ela qual rede for, é uma ilusão, porque o que vai para ali é tratado, editado, selecionado, limpo, né? Aquilo ali não é a vida real, tá muito longe de ser. E entenderem que elas precisam de um tempo fora, com a cabeça fora do celular. Que seja para ver alguma coisa na televisão, mesmo que a televisão também seja uma tela, mas ler um livro ou até mesmo passar um tempo conversando com pessoas com quem você gosta. Eu acho que as experiências fora da tela, tipo ir para um barzinho conversar com os seus amigos, né? Eu percebo que isso é uma coisa que tá todo mundo sentindo muita falta, né? Aqueles momentos que a gente tinha a oportunidade de se encontrar pessoalmente. Eu sou uma viúva dos eventos de podcast, né? Ai, cara, nem me fala. Porque pra mim era a oportunidade do face a face, né? E infelizmente o podcast ele foi sequestrado de quem fazia podcast em 2015, 2016. Essas pessoas elas tiveram que parar, porque podcast virou outra coisa, deixou de ser só áudio. Hoje você precisa de uma estrutura muito maior, né? Aí eu tô falando do que o YouTube fez com o podcast, né? Popularizou, mas junto com a popularização veio um monte de coisa que excluiu muita gente, né? Então eu acho que no fim das contas a gente precisa criar oportunidades para se ver pessoalmente, para conversar pessoalmente, para deixar as telas de lado
e interagir. E é dessa interação que vão vir novas ideias, novos estudos, novas percepções sobre as coisas. Eu tenho certeza que a interação presencial talvez seja uma mínima solução para tirar um pouquinho da nossa toxicidade de redes sociais, né? O mínimo do mínimo do mínimo, né, cara? E falando nisso, você por acaso já fez alguma espécie de detox digital? Funcionou? Você já teve alguma estratégia? Ou você realmente saiu de ambiente de redes sociais naturalmente ou realmente precisou radicalizar? Eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa se perceber de tempos em tempos. Tem uns aplicativos que ajudam a gente a monitorar o nosso tempo de tela e alguns que até bloqueiam o seu uso. Você pode determinar horários, né? Tipo, de 9 a meio-dia eu não posso usar Instagram. Aí você instala o aplicativo no seu celular, aí ele vai lá e ele fecha seu Instagram. Nossa, cara, isso é coisa de quem tá viciado mesmo, cara. É espécie de filtro de cigarro, né, cara? É. Infelizmente, a gente tá, tipo, fumando online, sabe? Tem um aplicativo pra você não entrar em aplicativo. Que porra é que tá acontecendo, cara? É. Eu nunca cheguei nesse nível, cara, mas eu sei que tem gente que precisa disso, né, cara? E para algumas pessoas é muito bom, né? Dar uma clareada na cabeça, né? Existem funções que a pessoa precisa estar muito focada, né? Então, eu acho bacana de tempos em tempos você tentar fazer isso. Tentar numa situação, por exemplo... Uma coisa que meu marido sempre faz, ele vai para academia, ele deixa o celular num lugar que ele tá perto para poder ouvir música, mas ele não tem acesso facilmente. Ah, sim. Então, ele tá lá fazendo os exercícios físicos dele, mas ele não olha o telefone, né? Ele tá só ouvindo a música porque ele quer ouvir também, porque na academia toca a música. Então, se você quiser ir malhar e não quiser estar com o telefone, quiser deixar o telefone no guarda-volume, você pode fazer isso tranquilamente. Uhum. E o exercício físico, ele faz muito bem pra cabeça, né? Encontrar pessoalmente, de tempos em tempos, pessoas que você ama, fazer exercício físico, seja uma caminhada, seja um pilates, seja musculação. No pilates, eu sempre tô sem nada, né? 100% focada nos meus exercícios. E a minha professora não fica no celular. Minha professora fica observando a gente o tempo todo. Só faltava essa também. Mas tem alguns lugares que, infelizmente, né, as pessoas estão ali trabalhando, mas estão ali também de olho no celular, né? Então, assim, eu acho que o melhor detox é você se cercar da vida real, no fim das contas. Exatamente. Então é um negócio que acredito que vai demorar muito pra acabar e eu espero que não acabe, é a profissão de psicólogo. Porque, cara, tá o tempo todo surgindo doenças novas e quesito de ansiedade aumentando por causa de rede social. Eu acho que é uma pauta muito grande diariamente na vida dos psicólogos. Assim, eu tenho certeza, eu já conversei com uma psicóloga e ela falou que muito paciente dela vem falar de falta de concentração e não consegue se concentrar em nada, e ela pergunta: e como que você lida com rede social, com celular? E a pessoa fala que já bateu o carro porque tava no Instagram, mano. Tava dirigindo e tava na timeline dos Reels, cara. Bags, o povo tá usando o chat GPT como psicólogo. Cara. Então, assim... É uma coisa, inclusive, que os ouvintes, por favor, não façam isso, pelo amor de Deus. Não usem o chat GPT como psicólogo, porque o chat GPT não tem nem assim, vamos falar assim, é uma ferramenta que você pode treinar. Não existe isso, né, no caso da terapia. É só botar na cabeça, o chat GPT, ele tá usando dados da internet. Ele tá usando dados da internet que já existem para conversar contigo, só que você tá digitando palavras, ele tá fazendo combinações de palavras. Ele não tá usando um estudo pro seu caso particular. É o que a gente fazia antes de perguntar sintoma de doença pro Google. Ele vai generalizar, ele vai falar que você tá com um câncer na têmpora, porque ele não sabe especificamente o que você tem. Ele tá usando bases da internet, cara. Mas sim, tem gente que usa chat GPT pra fazer terapia aí. Eu não gosto nem de pensar nisso. Não façam isso e saibam que nada substitui um profissional, de preferência um bom profissional, né? Porque a gente sabe que, infelizmente,
seja psicólogo, seja médico, né? Tem alguns profissionais que são picaretas, mas esses não são difíceis de descobrir quem são. Exatamente, cara. E assim, cara, que saudade de fazer um evento online, um evento presencial de podcasters, hein, cara? Porra, cara, será que nunca mais, hein? Eu lembro que ia ter um em Minas, só que foi cancelado por causa da pandemia, inclusive. O iPod que nunca aconteceu. Cara, sério, cara, eu tava muito feliz de viajar pra isso, só que foi cancelado. Nossa, aquele evento, eu fiquei de luto por ele. E eu não sei se foi você que postou, mas teve um chamado, uma notificação sobre o evento que ia ser adiado. Vamos aguardar as próximas semanas. Que ódio. Vamos aguardar as próximas semanas, vai ser adiado pra daqui 15 dias, sei lá. Eu falei, 15 dias. É o que todo mundo achou, né? A gente foi ingênuo. Não, cara, todo mundo achou, cara. Ninguém sabia que a humanidade ia morrer, né, cara? Infelizmente, cara. Mas é isso, cara. Tipo, sair parece meio óbvio, mas às vezes é difícil de assimilar. Não é óbvio, não. Ir pro presencial seria o maior detox de todos, né? Sim. Eu tô aqui conversando com os meus amigos, empolgadíssima, sabe por quê? Porque a gente tá querendo fazer uma festa junina. Ei! Eu estou numa felicidade enorme planejando uma festa junina, você não tem noção. Porra, cara, é a melhor coisa que tem. Talvez seja top 2 melhores festas do Brasil, cara. Sim. Só perde pro carnaval, talvez? Sim. Então, gente, pelo amor de Deus, se aparecer na timeline de vocês um vídeo de alguém pulando uma fogueira, vocês vão fechar o celular e vão vocês mesmos procurar uma fogueira pra pular. Pelo amor de Deus. Se convidem também, né, cara? Isso é uma coisa que as pessoas não fazem, né? Elas não se convidam. Gente, se convida. Você não tem intimidade com seu amigo? Fala, cara, o que vai pegar? Vocês vão fazer alguma coisa? Ô, Zé, vocês vão fazer uma coisa? Ô, tô a fim de fazer uma festinha? Vamos fazer uma festinha? Não é não? Sim. Seja você a pessoa do rolê a se convidar ou a organizar o rolê, sabe? Muito bom, cara. Eu pretendo ir em pelo menos 8 festas juninas de junho a agosto, né? Foda-se. Mas enfim, cara, gostaria de falar mais alguma coisa, Priscila? Pra esse belíssimo episódio reflexivo? Não, só que às vezes o seu problema, se você desligar o celular, ele deixa de existir. Boa, garoto. Então... Tá sofrendo, cara? Desliga o celular, filha da puta. Muito bom, cara. E chegamos ao fim de mais um episódio. Não foi um episódio denso. Eu nunca trago um episódio extremamente denso. Às vezes sim. Mas muito necessário. Eu gostaria muito de falar sobre isso. Redes sociais, o quanto realmente eu tô com preguiça. Quanto eu vejo que tá tudo sendo engajamento e competição. E tá muito chato de ver. E a gente que já tá há muito tempo na internet, Priscila, eu, os ouvintes aí que estão sempre na internet, a gente percebe que aquele é engajamento. Pessoas que são mais velhas, não tem tanta instrução, caem nessa armadilha, né? E vão lá comentar, vão lá engajar mais ainda. Então, desse veneno eu não bebo, né? Mas eu sei que tem muita gente que precisa se informar um pouco mais sobre isso. Conversar sobre saturação das redes sociais eu acho importante, fundamental pra gente entender essas ferramentas. E queria agradecer. Obrigado, Priscila, mais uma vez por estar aqui no Confinha. Vamos gravar novamente em breve. E quer falar mais alguma coisa aí? Quer deixar alguma propaganda, insider, camisa aí? É sempre um prazer gravar com você, Bergs. Tamo junto. Eu quero deixar uma sugestão, a hipocrisia, né? Eu criei um projeto que, na verdade, é mais um desabafo semanal, eu e o meu cônjuge, que chama Bora Tomar Uma, né? Boa. É um podcast no formato antigo. Gravado no bar. Quem me dera. Patrocina nós. Não, mas é só a gente jogando conversa fora mesmo, eu e meu cônjuge. Chama Bora Tomar Uma, e aí vocês podem procurar. A gente só não tá no Spotify, né? Porque esses fudidos não dão um centavo pra gente, então foda-se o Spotify, né? E aí eu coloquei nos outros agregadores, coloquei até no YouTube, né? Boa. Mas... Já tá disponível, então. Já, pode procurar lá. A gente conversando um monte de merda, mas estamos aí passando tempo gravando. Podcast é essa merda, né? A gente não consegue parar, largar essa cachaça, né? E você falou que não ia mais gravar podcast. Eu falei, eu na minha cabeça, eu duvido.
Na hora eu só concordei, né? Eu falei, não, acontece, é isso, né? Aí na minha cabeça até parece. Mas esse aí não tem pretensão nenhuma de nada. É só a gente assim falando é bom, né? da vida, do universo e tudo mais. Maravilhoso. Então eu vou deixar na descrição o podcast pra vocês, irmãos do Confinha, vai lá, Priscila da casa, então vai lá ouvir, pra ver se vocês se identificam, né? Você ouvir com o seu cônjuge, pra ver, não, é isso mesmo, não, é verdade, eu também penso isso. E vamos lá ouvir, fazer essa piramidada de podcasts aí. E nos vemos no próximo episódio de reflexões ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!